Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo de agora nós vamos fazer a correção das atividades número 1 a 12 sobre ampliação de forças, combinado? Bom, então vamos lá. Questão de número 1. Observe a imagem a seguir. Nós temos a imagem aqui de um fogão, certo? Bom, pergunta. Que força está atuando sobre o fogão que o faz permanecer apoiado no solo? Então vamos ver. A força que age sobre o fogão, pessoal, é fricção ou força de fricção, força gravitacional ou força-peso ou força de tensão? Bom, a força que o faz ficar apoiado sobre o solo, como nós vimos no conteúdo, é a força gravitacional ou força-peso, que surge. Como que a força gravitacional surge? Em razão de uma atração entre os corpos e a Terra, por contato com o solo e o ar, ou pela tendência de permanecer em seu estado de repouso? Bom, a força gravitacional, chamada força-peso, ela surge em razão de uma atração entre os corpos e a Terra, certo? Letra C. Qual a finalidade das máquinas simples? Bom, máquinas simples são dispositivos capazes de realizar todo o trabalho de força que deve ser aplicado aos objetos para gerar movimento. Máquinas simples são dispositivos capazes de realizar todo o trabalho de força que deve ser aplicado aos objetos para gerar movimento. Todo o trabalho? Não. As máquinas simples são dispositivos capazes de reduzir as forças aplicadas sobre elas, auxiliando na movimentação dos objetos. Sim, elas reduzem as forças aplicadas. As máquinas simples são capazes de ampliar as forças aplicadas sobre elas, auxiliando na movimentação dos objetos. Então, ela amplia a força. Como a gente viu na alavanca, por exemplo, há uma ampliação das forças, certo? Até falei o contrário, não uma redução das forças, uma ampliação. Reduz a força aplicada, né? Capaz de reduzir forças aplicadas sobre elas, auxiliando na movimentação, capaz de ampliar as forças aplicadas sobre elas. As máquinas simples são dispositivos capazes de ampliar as forças ou reduzir as forças. Amplia as forças. Portanto, aqui, validando, certo? Assim. Então vamos para a próxima. Questão de número 2. Sim, a letra B não apareceu lá. Se ao tentar levantar o objeto, a força aplicada sobre ele não for suficiente para elevá-lo, é possível utilizar máquinas simples para essa tarefa? Sim, quais são essas máquinas? Justifique sua resposta por meio de um exemplo. Aqui fica uma resposta pessoal, mas é possível. A gente pode utilizar a alavanca, pode utilizar a roldana ou podemos utilizar o plano inclinado, beleza? Aí você contextualiza a sua resposta. Questão de número 2. Para pegar um objeto que caiu embaixo de um móvel de seu quarto sem arrastá-lo, João tentou levantá-lo, utilizando uma alavanca como mostrado na imagem. Porém, ele notou que a dificuldade em elevá-lo permanecia. Olha o que aconteceu. Ele queria levantar esse móvel. Então, ele colocou aqui um ponto de apoio e uma alavanca, certo? Porém, não estava reduzindo a força. O que ele fez de errado aqui, pessoal? Vamos analisar as alternativas que nós temos aqui. Porque o ponto de apoio da alavanca, representado pelo calço de madeira, foi colocado próximo ao local onde a pessoa está aplicando a força, estando assim longe do móvel que se deseja levar. Sim. Porque a alavanca é pequena, ele deveria ter usado uma alavanca mais longa. Porque a alavanca é muito fina e não permite aplicar a força corretamente para poder levantar os móveis. Então a resposta aqui correta é a letra A. Isso aqui. Por quê? Quando a gente viu aqui a imagem, voltando, olha aqui. Ele colocou o ponto de apoio muito mais próximo dele do que do objeto que ele quer levantar. Isso gera um problema. Como nós vimos lá no conteúdo, o ponto de apoio ele precisa estar próximo do objeto que eu quero elevar, certo? E não próximo de onde eu exerço a força, ok? Desenhe uma situação como mostrada na imagem, mas com a alavanca sendo utilizada corretamente.
Então você vai fazer um desenho semelhante a esse, mas se atentar que o ponto de apoio precisa estar por aqui, bem próximo do objeto que eu quero levantar. Questão 3. Observe a fotografia a seguir. Nós temos aqui uma rampa de acesso para cadeirantes num passeio, certo? A fotografia mostra uma importante máquina simples. Que máquina é essa? Bom, nós temos ali uma alavanca, um plano inclinado feito para acesso a uma calçada ou uma cadeira de rodas. Nós temos claramente um plano inclinado feito para acesso a uma calçada. Letra B. Qual a importância dessa máquina simples relacionada à situação apresentada na fotografia? Converse com seus colegas a respeito deste assunto. Como nós vimos lá no nosso conteúdo, pessoal, esse tipo de rampa é importantíssimo para permitir acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, certo? Então é algo muito importante, onde todos os lugares deveriam adotar. Letra C. Em sua escola, existe esse tipo de aplicação de máquina simples? Elabore um relatório sobre esse assunto, descrevendo se todas as pessoas, incluindo usuários de cadeiras de rodas, têm acesso a todos os locais em sua escola. Em seguida, descreva as necessidades de adequação de acesso existentes na escola e apresente o relatório ao professor. E aí eu vou olhar isso depois pessoalmente, combinado? Questão 4. Os objetos a seguir são utilizados seguindo o princípio de máquina simples. Identifique se são alavancas ou plano inclinados. Bom, então vamos lá. A rampa, ela é alavanca ou plano inclinado? A rampa, ela representa um plano inclinado. Letra B. Martelo. Como nós vimos lá no conteúdo, ele representa uma alavanca. Alicate. O alicate é um processo semelhante à tesoura que nós vimos. Então, também representa uma alavanca. Parafuso. Parafuso, pessoal, é bem interessante. O que acontece? O contorno ali do parafuso são umas voltinhas, certo? Aquilo ali, pessoal, representa, portanto, um plano inclinado que favorece a introdução dele, por exemplo, numa parede, certo? Ou seja, faz com que diminua a força para a aplicação dele, ok? Por isso que o parafuso, ele entra como plano inclinado. Balança. A balança, pessoal, a gente vai pensar aqui numa balança de prato, pode ser? A balança de prato, ela seria uma alavanca. E a pá também, alavanca, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Questão de número 5. Observe as imagens e responda as questões. Nós temos nessa primeira imagem um rapaz utilizando aqui roldanas para elevar o motor de um veículo. Aqui nós temos um rapaz também utilizando uma ferramenta para desparafusar aqui, ó, a roda de um caminhão, certo? Deve ser um caminhão, com uma roda grande. Bom, qual a utilidade das máquinas simples nas imagens? Bom, as máquinas simples são métodos eficazes para ampliar forças, reduzindo o esforço dos seres humanos. Ok. São máquinas formadas por várias peças pequenas que permitem tarefas rápidas. São máquinas que servem de base para a construção de máquinas mais complexas. Bom, as máquinas simples, pessoal, como nós vimos no conteúdo, são métodos eficazes para ampliar forças, reduzindo, portanto, o esforço dos seres humanos, certo? Bom, as máquinas simples são utilizadas desde os tempos antigos, sobretudo na construção de monumentos considerados atualmente importantes para a história e a cultura da humanidade. Por que as máquinas simples foram eficazes para a realização dessas atividades naquela época? Bom, pessoal, naquela época nós não tínhamos tecnologia, certo? Não tinham nem sequer tratores, nada que pudesse favorecer a construção desses monumentos. Portanto, a utilização das máquinas simples foi essencial para a construção de monumentos considerados tão importantes atualmente, certo? Porque naquela época não havia nenhum outro tipo de recurso. Então, era o que eles podiam utilizar para favorecer essas construções. As máquinas simples são utilizadas até os dias de hoje. Cite exemplos em que elas são aplicadas em nosso cotidiano. Aqui existe uma infinidade de possibilidades de respostas, sendo elas, portanto, pessoal, certo?
Questão de número 8. Rampas são úteis para reduzir o esforço realizado para a elevação de objetos na vertical. No entanto, a inclinação da rampa pode influenciar a força a ser aplicada para transportar o objeto. Você concorda com essa explicação, com essa afirmação? Explique sua resposta. Bom, então vamos ler a afirmação novamente. Rampas são úteis para reduzir o esforço realizado para a elevação de objetos na vertical. Ok? No entanto, a inclinação da rampa pode influenciar na força a ser aplicada para transportar o objeto. Certo? Lembra lá no conteúdo? Eu dei um exemplo sobre o carrinho de compras do supermercado. Imagina você empurrar um carrinho num morro muito inclinado. Você vai precisar de uma força maior do que se empurrá-lo num morro com uma inclinação menor, certo? Então a gente concorda com essa afirmação. Então a gente já descarta a primeira. Vamos ver essa. Sim, quanto maior a rampa, maior será a sua inclinação e, portanto, menor a força a ser aplicada para mover um objeto sobre ela. Bom, analisando essa primeira parte, quanto maior for a rampa, gente, menor a inclinação. Isso foi falado lá no conteúdo. Eu aumento a rampa e estou diminuindo a inclinação dela. Então, isso aqui está errado. Sim, quanto menor a rampa, maior a inclinação, ok? E, portanto, maior a força a ser aplicada para mover um objeto sobre ela. Enquanto maior a rampa, menor a inclinação necessária. E, portanto, menor a força a ser aplicada para transportar o corpo. Então, essa daqui, verdadeira. Questão 9. Qual a importância do plano inclinado em relação à acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção? Bom, pessoal, é um importantíssimo meio de acessibilidade a essas pessoas, uma vez que, por exemplo, não seria possível o acesso a uma pessoa com cadeira de rodas a um lugar com escadas de maneira independente, certo? A não ser que fosse carregado, que não seria viável. Portanto, as rampas são importantíssimos meios de acessibilidade a essas pessoas em locais com elevação, certo? Ou as rampas ou o elevador. Questão 10. Analise a fotografia a seguir. Nós temos aqui uma pessoa abrindo uma latinha de refrigerante. Então, olha aqui. Nessa latinha, onde ele está preso aqui, ó, é o ponto de apoio. Aqui é onde a força é exercida. E aqui é onde vai ser aplicada essa força. Ou seja, nós temos aqui uma alavanca. Correto? Bom, qual máquina simples é exemplificada na fotografia a seguir? E explique seu funcionamento. Foi o que nós acabamos de falar, hein? Vamos ver aqui. Bom, nós temos aqui, portanto, uma alavanca. Bom, funcionamento, pessoal, basta explicar. Existe um ponto de apoio, aqui onde a força é aplicada e aqui onde a força vai ser exercida, certo? Questão 11. Rodanas fixas não reduzem o esforço necessário para levantar um corpo, mas tornam essa ação mais cômoda, porque ela muda o sentido da força. Como é possível elevar um corpo fazendo um esforço menor utilizando rodanas fixas? Pessoal, o que acontece? A rodana fixa, lembra da caixa lá? Sem a rodana fixa, eu teria que levantar a caixa. Quando eu utilizo a rodana fixa, eu prendo ela na corda, prendo na rodana e vou puxar para baixo. Isso se torna mais cômodo do que erguer a caixa. Então, vamos ver. Como é possível elevar um corpo fazendo um esforço menor utilizando rodanas fixas? É necessário que a polia seja associada a um plano inclinado para favorecer que o objeto seja levantado com menos esforço? Não é necessário. Não há como reduzir o esforço. O objetivo das polias não é esse, mas para tornar o trabalho mais confortável. Sim, porque a rodana fixa, ela não diminui a força, ela apenas torna mais cômodo o esforço. É necessário utilizar uma rodana fixa associada a uma ou mais rodanas móveis, as quais se movem junto ao objeto. Como nessas condições a extremidade da corda ficará presa a um suporte, diminui-se as forças necessárias para erguer o corpo, possibilitando um esforço menor para elevá-la. Bom, como quer saber como que eu posso fazer para exercer um esforço menor? A correta é a letra C. Porque na segunda situação, aqui fala apenas que a rodana móvel ela não diminui o esforço, ela apenas se torna mais confortável a execução, certo? Como eu quero diminuir a força, eu preciso associar a rodanas móveis.
Questão 12. Francisco é um senhor de 81 anos que mora no terceiro andar de um prédio sem elevador. Para chegar em sua casa, ele precisa subir 40 degraus. Em breve, ele se mudará para uma casa térrea, que fica 1 metro acima do nível da rua. Assim, para entrar em sua casa, terá que subir apenas 6 degraus. Diante dessa situação, responda: quais máquinas simples poderão ser usadas para ampliar a força e reduzir a mudança do Francisco? Então, vamos ver. Bom, o que a gente pode usar para poder facilitar então esse acesso do Francisco ao apartamento dele sem que ele precise se mudar? Roldana? Não, porque a gente não vai erguer ele por uma roldana. Plano inclinado? Sim, a gente pode construir uma rampa. Alavanca? Também não. Então, o mais correto é construir uma rampa, que é um plano inclinado. Qual adaptação pode ser feita na casa de Francisco para que a acessibilidade melhore ainda mais? Qual cuidado essencial é necessário para a construção dessa adaptação? Justifique sua resposta. Até mesmo na casa dele, pode, para facilitar essa acessibilidade do Francisco, construir também uma rampa, certo? Que é um plano inclinado. Então, pessoal, essa aí foi a correção das atividades. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie no e-mail lucimarasenaferreira@gmail.com. Combinado? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.